Ok, falar bem não tem nada a ver com moldar a voz ou o uso de vocabulários de difícil compreensão. Falar bem tem a ver com o uso correto das regras gramaticais. Vou aclarar. A gramática, enquanto instrumento de normalização, tem como principal objetivo o desenvolvimento da competência linguística e comunicativa. O domínio da língua implica a utilização de forma proeficiente da linguagem e da comunicação. É um processo de aprendizagem lento, gradual. Muita gente tenta assodar, mas para alcochetar na memória leva tempo, porque pressupõe o domínio pormenorizado da competência comunicativa, que passa inevitavelmente pela noção do que é correto ou não no seu funcionamento. É o domínio do conhecimento explícito da língua organizada, seguindo os critérios que vai desde os blocos como morfema, grafema, fonema, sílaba. Por exemplo, você aprende fonética e fonologia para conhecer detalhadamente os elementos de que são feitas as palavras que ouve e diz quando chega em um país lusófono. No caso da língua portuguesa, que é a quinta língua mais falada a nível mundial, na Europa, Portugal, na América do Sul, Brasil, em África tem Angola, Moçambique, Guiné-Conakry. Não, Guiné-Conakry foram colonizados pelos franceses, apesar dos portugueses terem chegado primeiro. Sim, porque a palavra Guiné deriva do português. Os portugueses davam esse nome a povos guineus, né, que habitavam no sul do rio, ao sul do rio Senegal. E davam significado de guineus como povos queimados, né? E os povos que viviam a norte eram chamados de berberé, né? Que significa negro, né? Povo negros, né? E também, se bem me lembro, há um grupo étnico muito importante em África que é Sou, né? Que na sua língua Guiné significa mulher. Então, Guiné-Conakry posteriormente foram colonizados pelos franceses. Mas Guiné-Bissau foram colonizados pelos portugueses. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Depois arranjo um tempo para falar a respeito da Guiné-Conakry. É um país rico em histórias, tem histórias muito interessantes. Então, também na Ásia, né, tem aí o Timor-Leste, tem aí Macau e algumas regiões da Índia, onde grossou o domínio lusitano. Acima de 250 milhões de falantes de língua portuguesa a nível mundial, né? Por isso é que é importante conhecer as raízes que sustentam a sua existência. Fazendo uma análise, uma retrospectiva da língua portuguesa, inicia-se no proto-indo-europeu, né? Proto-indo-europeu, passando pelo latim, depois galego-português, português arcaico médio, até chegar ao português clássico, que posteriormente, séculos depois, século XVIII, chega ao português que é falado nos dias atuais, né?
nosso cotidiano. Proto-indo-europeu. Proto-indo-europeu, é lícito afirmar que não só o português, mas também outros dialetos mundiais, né, com a exceção do finlandês, do estônio, do bosco, do húngaro, terão origem primitiva comum, o proto-indo-europeu, né? O proto-indo-europeu, que é uma língua falada por uma comunidade oriunda da zona do Desnúbio, né? Por volta do 3º milênio antes de Cristo. William John, que era um filósofo britânico que foi colocado na Índia para desempenhar as funções de juiz da Corte Suprema de Calcutá, ele pôde verificar uma semelhança entre o sânscrito grego e o latim, e também admitiu as raízes para o gótico, para celta, para persa, embora com um grau de incerteza não tão elevado. Então, eu depois envio um texto do William John, mas depois, ou posteriormente, surgiram estudos que depois corroboraram a teoria do William John, levado a cabo, por exemplo, o Franz Pobe, o Rasmun, o Antonien, o Augusto. Eles emergiram conhecimento mais profundo a respeito dessas línguas primitivas, que depois também se desdobraram em outras línguas, como celta, germânica, indo-iranianas, as latinas, principalmente as latinas, essa última, do francês, do espanhol, do italiano, do romeno, emergirá o português, ou emergiu o português. O português deriva do latim, né? Falado em determinadas partes do Lácio, né? Quando o Império Romano quando o poder político do Império Romano estava se alargando, a língua latina também estava se expandindo, né? Por exemplo, na fase do bilinguismo, a língua latina conviveu com muitas línguas primitivas, que absorveu marcas autóctones, que isso influenciou na sua evolução. E também a língua latina depois se estabeleceu em diversos territórios, em diversas regiões. Houve muita alteração, algumas era mais lenta, outra mais rápida e problemática. Então, por exemplo, na Península Ibérica, o caminho foi semelhante, né? O latim se desdobrou em outros idiomas, como por exemplo o galego-português, que dela descende o português. É mais fácil, tem-se uma abrangência quando é organizada em forma de períodos, né? Em forma de período. Por exemplo, no período pré-literário, aí surgem as primeiras modificações no proto-indo-europeu original, né? Através de surgimento, de aparecimento de novos vocábulos provenientes da Grécia, do etrusco, e aí surgem as primeiras inscrições em latim antigo, século IX e III. Já no período arcaico, aí houve alterações, muitas alterações, né, linguística no latim, e né, isso resultou na conquista da Península Álica, né, e também de Cartago e da Grécia. Ou seja, aí a literatura emergiu sob influência de autores romanos e gregos, como Plauto, o Terêncio. Ou seja, os romanos herdaram o latim, que se tornou a língua oficial do Império. Tem outro período, o período clássico. O período clássico, porque o período arcaico vai do século III, II, então o período clássico vai século I a.C.
no período clássico, aí, por exemplo, houve muita diferenciação entre o latim falado e o latim literário, né? Porque aí era marcado por classes dominantes e detentoras do poder, e também havia muita desigualdade social. Por exemplo, o plebe, que é um grupo aglutinado de várias etnias, né? E grupos rurais, urbanos, que tinham pouca instrução, que depois foram romanizados com o tempo. Esses povos ou esses grupos utilizavam a língua de forma dispar, e com o tempo isso foi mudando, né? Séculos depois de Cristo. E tem ainda outros períodos, mas a língua portuguesa, apesar de atualmente a língua prestigiada, e eu digo que é a língua para business, né? Inglês tem sido mais prestigiada, mas a língua portuguesa ocupa uma posição no ranking mundial da língua falada, mais falada, na quinta posição. Então temos esse privilégio, e também eu considero a língua portuguesa como uma herança deixada pelos quero falar colonizadores, deixada uh, pelos portugueses. Posteriormente falarei a respeito de outros impérios ou de outros períodos. Então, quando alguém me diz que português é uma língua que não presta, eu get off my way. Poxa, porque é um privilégio. É uma língua rica historicamente. Não tem como a gente não dar essa devida importância.